Em mais uma semana turbulenta no mercado e na economia brasileira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil não está sincronizado com a economia mundial. Para ele, o país tem capacidade de reagir à crise global causada pela pandemia do novo coronavírus. A pergunta que não quer calar: por que não reagiu até agora? Onde estão os empregos prometidos em campanha? Diante desse cenário econômico incerto, imposto neste momento, que vivemos aqui no país, eu converso com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, que vai nos ajudar a entender os desafios que vêm pela frente. Que desafio, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Fausto? Boa noite. Muito grande. Desafio grande, nós estamos. Semana complicada. Foi bem turbulenta, né? E entre essa turbulência toda que vivemos durante esses 5 dias, foram propostas, anunciados, na verdade, os pacotes, né, de medidas econômicas. Dentre elas, o adiantamento do 13º salário, primeira parcela para os pensionistas e aposentados, agora em abril, que geralmente acontece em maio. Essas medidas são suficientes, Fausto? Não, suficientes elas não são. Elas são um começo. Eu acho que é importante você antecipar o 13º. Eles mexeram também, né? Eles adiaram em 120 dias o teste de vida, que também é algo importante. Você não vai colocar um conjunto de aposentados em fila dentro de uma agência bancária hoje. Isso não faz o menor sentido com relação ao coronavírus. E eles mexeram também em alíquotas de importação de produtos medicamentosos e equipamentos. Isso é importante. São medidas que precisam ser feitas. Agora, elas não são muito insuficientes. Nós temos que fazer um grande debate na sociedade. A principal aposta do Guedes é reforma. Mas a gente não faz reforma quando tem um terremoto, a gente não faz reforma quando tem uma enchente. Reforma a gente faz numa situação mais tranquila, em que a sociedade está discutindo com tranquilidade o futuro dela, as mudanças que precisam ser feitas. O momento agora é um momento emergencial. O momento emergencial precisa de medidas que sejam medidas que possam ser aplicadas muito rapidamente, que contenham, de um lado, né, a questão do crescimento do vírus, ou seja, que a gente lide com a doença, com o Covid-19, e, no outro lado, com medidas econômicas que enfrentem uma crise global que está claramente vindo. E o Brasil não está preparado para isso. O Brasil, ao mesmo tempo, está sim vinculado a essa economia global. Que ele diz que não, né? Não, é só a gente olhar para a Bolsa, o que aconteceu com a Bolsa essa semana. A Bolsa, ela despencou, o dólar passou de R$5, depois voltou um pouquinho. Importante, por que a Bolsa hoje, por exemplo, ela subiu e por que o dólar caiu um pouquinho hoje? Não foi por causa de uma intervenção do mercado brasileiro ou do governo brasileiro, foi por causa de uma intervenção do governo americano. Então isso dá para a gente entender como é que essas coisas estão todas vinculadas. Não tem como separar. Do ponto de vista de medidas, são várias medidas, a gente passaria muito tempo aqui, mas eu acho que do ponto de vista que interessa aos trabalhadores, nós precisamos de medidas que coloquem a possibilidade do trabalhador lidar com a situação de crise que está posta e uma crise epidemiológica. Não é uma crise só econômica, nós temos uma crise de saúde. Eu vou te dar um exemplo bem simples, nós temos que lidar com a questão dos atestados médicos. A própria equipe médica, os médicos estão dizendo que se você não está muito bem, não vá todo mundo até o hospital, porque o hospital e pronto-socorro, se dependendo de como a curva virar ou acentuar, vai encher muito de gente e aí você vai ter muitos problemas de atendimento, inclusive dos casos mais graves. Só que o trabalhador hoje, para ele não ter o dia dele descontado, ele precisa de um atestado. Nós precisamos acabar com isso, pelo menos nesse período. Tem que ter muito claro. Nós temos que ter viabilidade de trabalhar em casa, nós temos que proteger as gestantes, nós temos que proteger os trabalhadores mais velhos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode expandir a licença maternidade, a gente pode expandir os auxílios doenças que estão na fila ali do INSS para voltar, a gente precisa andar com a fila do Bolsa Família, a gente precisa garantir renda, porque não se morre só da doença, se morre das consequências que essa doença vai causar. Sim. Não necessariamente a pessoa vai morrer do coronavírus, mas ela pode morrer de outras doenças, inclusive, que vão estar no meio desse enrosco todo. Nós precisamos investir. O governo precisa mexer nos limites fiscais que ele mesmo estabeleceu lá na PEC do Fim do Mundo, lá na EC 95, na própria regra de ouro. Por quê? Porque essas são limites que são limites de uma discussão de normalidade. Nós não estamos em normalidade. Estados e municípios são onde as pessoas irão buscar hospitais de atendimento médico. Eles não vão em hospitais federais, até porque só temos muito poucos. Eles irão em hospitais estaduais, irão em postos de saúde e hospitais municipais. Estados e municípios precisam de recursos urgentes para poder conseguir lidar com a doença. Nós precisamos liberar recursos para, por exemplo, construir hospitais. Tem muito hospital sendo construído, tem muito hospital parado a sua construção, tem hospital sem equipamento. Bem, nós temos uma infinidade de situações no Brasil. Precisa ser resolvido muito rapidamente.
o governo precisa liberar recurso para isso, e esse recurso inevitavelmente vai ultrapassar esses limites que a gente tem fiscais colocados. A Europa colocados. mesmo já começou a fazer isso, né? Investiu, abriu os cofres, enfim. E não tem como, e você vai ter que contratar mais servidores, ou seja, nós vamos ter que criar outras lógicas de contratação de servidores, porque nós precisamos de profissionais da saúde. Nós precisamos proteger os profissionais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais do transporte público, que estão ali o tempo todo em contato com o maior fluxo de gente e com a própria doença. Então, são medidas que precisam ser efetivadas e que não são tão difíceis de fazer, mas o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre isso, de um lado, e o Estado a mesma coisa. Bom, a gente acompanhou, na verdade, tudo começou nessa semana com a questão da crise envolvendo o petróleo. E só nessa semana tivemos 4 circuit breaker, que não é algo normal, né? Em período vez na história. Exatamente, algo inédito, né? O que a gente pode tirar disso? É algo para se criar um pânico? Quais impactos que isso gera na minha vida, na vida de quem está nos assistindo, nós brasileiros? Bem, a Bolsa interfere no investimento geral, especialmente das empresas, mas ela demonstra também um pouco de terror ali que está por trás desse medo todo que o mercado, que diz que é tão racional, nesses momentos de pânico ele entra em parafuso e não consegue lidar com os próprios problemas que ele mesmo cria. A questão da Bolsa é uma questão objetiva. Nós estamos perdendo as grandes empresas brasileiras, o seu valor de mercado está caindo muito, o que já era esperado, mas assusta muito uma mega desvalorização, uma maxi desvalorização que a gente está tendo do real. Então o dólar chegou a passar dos R$5, né? Depois recuou um pouquinho. É inevitável que isso vai ter impacto nos preços diretos. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que as grandes empresas, as empresas em geral, os investidores, estão com muito receio. Né? Hoje está tudo muito tenso, né? É difícil de você tomar uma decisão de investimento. O que a gente vai assistir é certamente um investimento muito menor e a possibilidade de a gente crescer menos ainda. Junto com tudo isso vem uma recessão global, muito provavelmente. A curva do coronavírus está o núcleo hoje da doença está na Europa. Sim, e caminhando para os Estados Unidos, o que já interferiu na China. Então nós vamos ter que lidar com essa situação. Não será uma situação fácil, ela vai colocar para a gente mais um ano muito difícil economicamente, que normalmente significa menos renda, mais taxa de desemprego e mais trabalhadores com dificuldades. Por isso que o governo precisa intervir, precisa garantir renda mínima para um conjunto maior da população, precisa lidar com o informal. Uma questão, como é que você vai lidar com o trabalhador do Uber que não se sente muito bem, mas no dia ele tem que pagar a diária do carro dele, do aluguel do carro dele. Ele vai ficar em casa esperando. Ele precisa de ter um meio. Ele precisa de um meio de sobrevivência, precisa dar alguma garantia para ele. A gente precisa lidar com essa situação. A mesma coisa com a questão do turismo, como é que a gente lida com as empresas de turismo, com as empresas aéreas e outras empresas nesse sentido. E Fausto, antes da gente encerrar, a gente vê que as pessoas estão um pouco assustadas, né? Isso daí não é uma forma individual, acaba sendo no coletivo. E perspectivas? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bem, são coisas diferentes, né? A curva viral, a China está mostrando para a gente que ela tem ali provavelmente, outros especialistas que não de economia estão falando disso, provavelmente entre 5 e 6 meses, o que significa que nesse período a gente tem que conseguir lidar com a enfermidade, lidar com a doença, com a menor taxa de mortalidade possível. Então isso é a nossa emergência hoje acima de qualquer coisa. Bem, a partir disso, o que nós vamos ter que lidar é lidar com as consequências econômicas disso. E essas consequências não serão de curto prazo. A gente vai sentir mudanças importantes em vários assuntos, em várias questões, inclusive na própria distribuição da produção global. Tudo isso está colocado para a gente. Uma série de tarefas que nós tínhamos que ter cumprido globalmente, desde a crise de 2008, como, por exemplo, o controle de capitais, a forma de como você sobretaxa grandes fortunas, diminui a concentração de renda. Nós devíamos ter feito isso desde 2008, quando teve a crise internacional. Bem, são medidas que nós vamos ter que enfrentar novamente agora. E voltando, reforma a gente faz em momento de tranquilidade. Se a gente tivesse feito essas reformas do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda, a gente chegaria num outro patamar. Agora não adianta achar que nós vamos mexer com isso, nós vamos mexer com isso no momento seguinte. Perfeito. Fausto, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Semana que vem, sempre aqui. Conto com a sua presença. Até a próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.